Saudações, pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, o grande explicador geral da República, Gabriel Divan. E aí, Gabriel? Pane. Pane no sistema. Desconfiguraram os Estados Unidos. É legal que eu posso ouvir 10 vezes isso aí, eu vou achar graça. Como é que é? 404 not found, né? Pois é, cara, a gente tem nossos próprios problemas aqui, as nossas próprias coisas, né? Tem justiça eleitoral que funciona e torna inelegível o vagabundo, tem processo criminal contra ex-presidente que corre, no meio do caminho tem juiz britânico fraudulento, né? A gente tenta explicar, velho, nem sempre consegue tudo, mas tenta, assim. Agora, para falar dos problemas dos outros e do mundo, daí nós chamamos quem entende mais, né? A grande queridona do podcast, né, com uma legião gigantesca de admiradores. Não, assim, ó, todo dia o pódio dos mimades, né, do programa, tá lá, né, tá lá as mesmas pessoas, mas merece, né, fazer o quê? Merecidíssimo, merecidíssimo. Gabriel, eu tô com muitos salves aqui para nós. Opa, chama o Pernalonga aí, então nós estamos com muitos salves. Ah, muito bem, muitos vivas. Vamos começar com um salve /viva especialíssimo aqui para o nosso amigo Werther Krolling, que ele pediu assim, ó, manda um salve para o Bartolomeu, famoso Bart, meu ser humano de 4 patas, caramelo. E, Gabriel, para mim, tinha mesmo que estar né, na nota de R$200, ia ser tão lindo, né, cara? O caramelo, ele é uma instituição. Olha, esse Werther não tem, assim, os sofrimentos do jovem, né? É outro, é um Werther alegre, cara, tá na companhia do Bartolomeu, né, do Bart. Então, muito obrigado aí, grande salve, grande viva para você. Quem também aqui pediu um salvezinho foi o professor Felipe, meu xará, aqui assim. Foi tu mesmo, cara, o homem duplicado. Não, porque esse aqui, ele tem também, né, gatos aqui, ó. Ele disse, aproveito para pedir um salve para os lindões das fotos, né, que vieram, as fotos do Bigodinho, tá? O gato frajola em pose sedutora, Mel, a gatinha tricolor psicopata, e o lindão que recentemente virou uma estrelinha no céu, Tazinho, o gato terriférico do RPG. Olha que maravilha. Olha, assim, é muita informação, dá pra fazer uma trilogia aí, né? Dá pra fazer uma história em vários volumes, cada uma contando de um gato, que por favor, né? Agora o terriférico do RPG, eu imagino assim, o que ele faz com um tabuleiro na mesa. Imagina, cara, imagina. Lá no Instagram, a Jove Krieger, ela pediu aqui um salve, ela mandou uma mensagem grande aqui, olha só. Ela diz, estive na maratona para pôr os podcasts atrasados em dia e ouvi nos episódios recentes minha cidade natal sendo mencionada algumas vezes. Veio então pedir um salve para Brusque, a joia do rio Itajaí Mirim. Sou uma das 6 brusquenses? Brusquenses? Agora, brusquenses, né? Brusquenses, né? Acho que tá errado aqui. Sou uma das 6 Bruskers. Sou uma das 6 Bruskers, ouvintes do Vira, de esquerda, progressista, radical, comunista e anti-Avan. E agora ela tá em Edmonton, no Canadá. Olha que delícia. Daí pediu um salve pra amorzinha Nicole, mas é pra se referir a ela pelo apelido de Bubu. E a doguinha Ravena, perna curta, vira-lata mais rebaixada do condomínio. Olha que delícia. Cara, hoje tá complicado esse negócio aí, né? O pessoal tá... enfim, mas vamos lá, né? Grande abraço aí, Brusque, Edmonton, cidades irmãs, né? Basicamente, né? Não sentiu a diferença na mudança, né? Isso é que importa. Muito bom, cara. Quem pediu um salve também foi nosso amigo Fabiano Neme, já participou aí, já é da casa também. E disse, dia 3 agora, então, né, já passou, o Azeitona, nosso doguinho, está comemorando 4 anos de adoção. Pode mandar um salve? Claro que sim, grande Azeitona. Olha aí, cara, Azeitona, meu. Mas beleza, né? Uma fofura e uma delícia. Uma delícia. Quem também pediu salve para gatinhos aqui foi o Boi Caramelo, lá do Blue Sky. Boi Caramelo é uma pessoa, tá? Que mandou pediu um salve pro Red e pro Banguela
devidamente acompanhado. O Banguela está com um chapeuzinho, acho que é de tubarão, é que assim, parece estar extremamente desgostoso. Ele é um gato Flow, Gabriel Divan. Gato Flow? Como é que é isso? Flow, tu não assistiu o Flow, que é um gato preto, daí tu disse, não, Flow. Tá. Puta, eu já tava pensando outra coisa. O que é isso? Tem gato nesse negócio agora? Ah, não, gatinho do filme, cara. Gatinho, aquele gatinho, de onde é que é mesmo, cara? É Estônia? Estônia. Pois é, mas eu acho que ele é meio nosso, né, cara? Gatinho que sofre com enchente, né, cara? Não sei, né, velho? É por aí. Quem sempre tá interagindo com a gente lá no Instagram, principalmente, agora pediu um salve através do Spotify, foi a Flávia Sayane, que pediu mais episódios como com a Mauri e salves periódicos por causa que é apoiadora. Então, assim, né, cada 3 semanas, tipo Evson, assim, de tempos em tempos tem que dar salve também. Não, o Everson chora. Ela deu um motivo, né? Sou apoiador, então vai renovando, viva Flávia, tal. O Everson é outra coisa. O Everson fica lá, né? Ai, vai, minha mãe. Não dá. Lá no Insta, a Zuzu mandou um salve açucarado pro outro integrante do Clube dos Palhaços Bobinhos. Não faço ideia do que isso significa. Na boa, não, sério, as pessoas estão nos sacaneando hoje, cara. Isso não é possível, mano. O Igor Paulo Andrade, e dizer que ela deseja um aniversário cheio de alegrias e um futuro brilhante pra ele. Agora saca isso aqui, Gabriel Divan. Fortíssimo. Acho que pode dizer que ele me faz ser viciado em viver. Meu Deus do céu, rapaz, tem nada de bobinho esse palhaço aí. Tá achando o quê, cara? Que é isso, cara? É o Clube dos Palhaços que se faz de bobinho, né? Olha aí. Que coisa, cara. Não, que declaração pesada isso aí, meu. Aguenta essa responsa aí, ô Igor. Porra, fortíssimo. Agora veio um outro Igor aqui, o Igor Paulo, lá no Instagram também, ele disse o seguinte, ó. Não querendo comprometer a lisura do sorteio, né? Falando então do desejo pós-capitalista, sábado é meu aniversário, dia 5, que passou agora, Divan. Então manda um salve para mim e o livro. Digo, não, calma, né? O livro vai sair ainda, o sorteio no dia de hoje. Quando estiver saindo esse episódio, tá saindo sorteio. Então assim, ó, não vem aplicar aí esse papinho aí, meu. Ih, cara, os caras estão pervertendo os vivas, meu. Senti. É verdade. Mas parabéns. O parabéns. O salve tá garantido, o sorteio veremos. E por fim aqui, a Miri, agora, assim, tá no Spotify, tá? E é assim, ó, Mirizka. Quê? Mirizka. Agora é a Miri ZK? Talvez? Sim, possível. Ela disse, adoro os episódios sobre Mark Fisher. Claro. Né? Pessoa de bom gosto. É assim. Óbvio. Quero pedir um salve viva para mim, pro companheiro Rafa da Guia e nossos cães que ouvem o podcast conosco. Xuxa e Fred Nietzsche e também a Dorinha que nos deixou este mês. Está ouvindo Vira no Céu dos Cachorros. Beijos e vivos para vocês. Beijos, Miri. Não, eu acho que no Céu dos Cachorros ela tá fazendo uma coisa mais legal, né? Tá aí correndo, pulando, né? Não tem que ouvir os problemas do mundo. Muita desgraça. Mas enfim, viva pra todo mundo aí, né? Olha, na toada que nós estamos vai chegar agora vendo o CrossFox, né? Pouco uso. Pelo amor de Deus, cara. Mas vamos lá, ó. A gente tem que lembrar vocês de que, assim como a Flávia aí, que vai ganhar vivas periódicos porque é apoiadora, você pode ser alguém que faz esse negócio aqui continuar caminhando bem obrigado, bem das pernas. Por quê? Porque você pode apoiar o Vira Casacas. Então, tá meio ruim aí o negócio? A coisa tá feia aí pro teu lado? Não tem problema. Você pode apoiar, né, de uma maneira que é muito significativa também, que é nos compartilha, nos recomenda, dá play na gente, manda lá pro amigo, eu quero uma dica de um podcast, ó, toma esse aqui na cabeça então, toma na pleura, e aí vai lá em todos os tocadores, tudo que é lugar, dá estrelinha, avalia, faz a gente ter audiência, sempre compartilha, não só a gente, mas coisa boa, o que é importante, isso aí já é uma puta de uma ajuda. Agora,
quer realmente colaborar para isso aqui ficar saudável financeiramente, quer colaborar para os nossos profissionais serem remunerados aqui com justiça, quer colaborar para o servidor estar pago, para as outras coisas, então tem pelo menos 2 jeitos aqui. Você pode ir lá em apoia.se/viracasacas ou lá em orelo.cc, fazer o seu cadastro e aí contribuir com pelo menos R$5 por mês. Uma vez por mês, R$5, você já ajuda demais. Gabriel, eu quero doar R$12,94. Tudo bem, pode, mas só 5 por mês já adianta e muito, vai por mim. Ou você também pode ir lá em umapenca.com/viracasacas e escolher algum dos seus produtinhos aí para entrar na moda, né? As nossas camisetas que são um sucesso, é ecobag, é caneca, é tudo mais. Perfeito, Gabriel Divan, perfeito. Então, muito obrigado a todo mundo que já apoia o Vira Casacas ali e vamos para o nosso episódio que, né, a Tatiana é sucesso. Toca a ficha. Gabriel Divan! Ni hao. Muito bom, já está adaptado aos novos tempos, cara. Tem que começar por algum lugar, né? É verdade. Gabriel, hoje nós temos, né, não é mais convidada, né? Nós temos outra pessoa participando aqui e eu, antes de passar a palavra para ela, eu vou ler uma mensagem que eu recebi sábado no Instagram da firma, que é assim. Tá? Manda. A Raquel Toneto, a gente já deu nossos salves, mas enfim, né? A Raquel Toneto diz assim, ó, acho os episódios leves apesar dos temas, gosto da perspectiva diferente, dou boas risadas com vocês, torcendo pro Carapanã voltar, curto demais também as participações do Pontinho e da Tatiana, gosto mais dela do que de todos vocês. Eu acho que ela tem total razão. É por isso que a gente chegou aqui, né, voltando super, ela já estava em casa, ela tá no sofá já estava vendo a TV ligada, né, isso aí, é uma beleza, né. Tá aí ela, Tatiana Vargas Maia, como está? No sofá, com o pé na mesa, né, Gabriel? Tomando uma Pepsi Twist. Exatamente. Zero cerimônias. Eu ia dizer que eu sou estagiária do Vira, mas eu achei meio pouco. A gente estava falando antes, todo o processo que a gente tem que fazer para chegar onde chegou, acho que eu ia estar desvalorizando o meu trabalho, me chamando de estagiária do Vira. Mas não, é um carinho, assim, na verdade. Sênior total. A é mais esporádica, entende? Pois é, o Fabrício tentou se imiscuir aqui e a gente deu uma missão para ele, te mandou ele no banco pagar um talão, né? Ele tentou se imiscuir aqui, né? Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Peraí. Buscar umas assinaturas autenticadas. É isso, vai no cartório reconhecer a assinatura lá, tal, e volta, pega a ficha número 352 e tal. Mas é isso aí, cara. Tatiana Vargas, mais sênior do Vira Casaca, não é nada de estagiária aí, não. É membro da board, né? Alguma coisa mais ou menos desse tipo aí. Olha, Felipe, eu acho que todo mundo já conhece, né, a Tatiana, mas de qualquer maneira, cabe ela se apresentar um pouco, né, para eventualmente algum desavisado que não sabe por que diabos a Raquel e outras pessoas gostam mais dela do que de todos nós. Ótimo, eu sou Tatiana Vargas Maia, sou historiadora e cientista política de formação, sou professora de Relações Internacionais da URGS. Participei do Vira Casacas várias vezes já e fico feliz sempre que posso retornar. A gente fica feliz de te receber, né, Tatiana? Nem é receber de novo, né? A Tatiana entra aqui, faz o que quiser. Se ela quiser mandar um WhatsApp dizendo quero gravar amanhã, a gente grava amanhã, não tem problema nenhum, assim. Mas, Gabriel, qual é que são os planos aqui, meu amigo, pra gente conversar com a Tatiana hoje? Porque tem tanta coisa, cara. A gente tava aqui falando em off, né? A gente tem questão de imigração, a gente tem questão de tarifas, de quem que vai se juntar com quem tá tão interessante que a gente precisava da Tati aqui para dar uma luz pra gente, né? Não só Estados Unidos, mas mundo, né? Porque a gente tá vendo uma coisa que vai ter impacto em todos os lugares possíveis e imagináveis. Estados Unidos e mundo, eu diria, né? Porque o que a gente está vendo aqui a galera sempre tem um cacuete de dizer que tudo é sem precedentes. Tudo bem que a gente tem visto coisas sem precedentes, né? Nos últimos tempos, real ou oficial, né? Matematicamente oficial. Agora, existe um certo cacuete, né? Uma certa mania da gente dizer que as coisas nunca foram assim. Olha, eu não sei se, infelizmente, quanto a isso não é verdade ou não. E, Tati, o negócio é o seguinte, né? A gente sabe que uma pessoa como Donald Trump, um ideário como o de Donald Trump, né, uma galera como a de Donald Trump, chegando a um cargo como a presidência americana, causa uma série de mudanças, uma série de abalos, né, traz uma série de alternativas esquisitas que a gente não tinha, né, no nosso cardápio antes, mas me parece que agora
quando volta, depois de perder a eleição anterior, depois de um governo anterior, volta muito mais respaldado para testar um arsenal de maluquices, um arsenal de perversidades, botar em prática um monte de coisa, e isso causa uma espécie de, né, sensação, né? A gente viu aí na outra semana aquele terremoto pesadíssimo em Mianmar, que espalhou para muito lugar próximo. Aqui dá para dizer também, né? Alguma placa tectônica se mexeu dessa vez que causou uma reverberação geral com o que eles estão fazendo, ou é impressão nossa, né? Ou, na verdade, é esse tipo de gente fazendo o que esse tipo de gente faz sempre e causando descalabros usuais, e nós é que estamos, de certa maneira, né, um pouco mais chocados ou até mesmo um pouco mais preguiçosos. A minha hipótese é de que talvez tenha coisa diferente no ar, né? E bem, bem ruim. Concordo contigo, Gabi. E, na verdade, vocês sabem disso, porque a gente tem conversado sobre todas essas questões há, no mínimo, tenho até medo de dizer 8 anos, né? E eu sou da turma que evita achar que nós estamos nos preocupando demais com as coisas. Eu prefiro me preocupar, talvez seja um pouco da minha ansiedade crônica falando, mas com relação a essas mudanças políticas, me parece muitas vezes que um discurso que busca amenizar o impacto que líderes e movimentos como o do Donald Trump têm, eles nos fazem um desfavor maior do que um favor político. Mas é tão esquisito, porque a gente fica tendo essa resistência, né? Parece que eu estou desde 2013, pelo menos, com pessoas dizendo que não, vocês estão exagerando, não é tão crítico assim, não é tão grave, veja só, veja bem. E eu acho que agora, em 2025, a gente fica com pouco espaço para esse tipo de discurso. O que é triste, porque indica o quão profundamente a gente avançou na desagregação geral das coisas assim que a gente tomava como padrão. Né? O que eu estou falando por isso? Tu mencionou, Gabriel, do Donald Trump voltar nesse momento, depois de ter perdido a eleição em 2020, e agora voltar vitorioso, e parece que com muito mais força. E eu acho que essa é dos elementos mais interessantes que tem acontecido para a gente pesquisar e pensar o que significa o impacto de uma extrema-direita contemporânea, que a gente sempre falou aqui. Ela é transnacional, mas que agora parece estar agindo menos na arena interna dos estados e dos países e está se voltando para a arena internacional de maneira muito forte. E o que eu acho, daí sim, me parece inédito, é esse segundo momento do Donald Trump. Porque é curioso pensar por onde caminhou o nosso argumento político desde pelo menos 2016. Né? E o argumento político, se a gente quiser retomar toda aquela discussão sobre como as democracias morrem, a crise das democracias, que agora parece, né, tão distante e esquisito assim, de retomar livros que foram publicados há menos de 10 anos atrás, a bem dizer. E não só livros, e eu sei que muita gente vai ouvir eu falando desses livros e vai dizer, não, mas nunca foram livros bons, com a avaliação com a qual eu concordo, mas livros que pautaram uma discussão, bem ou mal, em termos públicos a respeito de regimes políticos no século XXI. E me parece que tinha uma expectativa ali em 2016, quando isso parecia ser um fenômeno muito novo, que era o que está acontecendo e como é que a gente impede a erosão democrática. E daí eu tenho gostado muito de pensar em 2 casos que eu acho paradigmáticos, que é o caso dos Estados Unidos e o caso do Brasil. E eu acho eles interessantes de comparar, não só porque a gente está pensando em 2 grandes democracias no espaço das Américas, em estados bastante heterogêneos, com uma extensão territorial grande, que tem uma série de peculiaridades aí para a gente pensar articulações eleitorais, mas porque eles estão, parece, com uma distância temporal interessante uma das outras, né? A gente parece, às vezes, que eleitoralmente está 2 anos atrás dos Estados Unidos, mas em outras questões parece que os Estados Unidos também estão seguindo tendências que o Brasil coloca. Então, acho que tem uma dinâmica de retroalimentação interessante que nos ajuda a pensar esse fenômeno de maneira mais global. E daí, o que acontece? A gente vai nos Estados Unidos de 2016 a 2020, 2020 Donald Trump tenta se reeleger e falha. E assim como no Brasil a gente vai de 18 a 22, o Bolsonaro tenta se reeleger e falha. E daí parece que a gente cria uma expectativa, e eu estou falando da gente, observadores políticos de diferentes origens e inclinações, que aquilo tinha sido um soluço. Tá? Que talvez sim a gente devesse prestar atenção na saúde dos nossos regimes políticos,
mas que o que aconteceu entre 2016 e 2022, de alguma maneira, era um soluço das turbulências do início do século XXI, e que a derrota de líderes como Jair Bolsonaro e como Donald Trump indicavam, de alguma maneira, uma possibilidade de normalização. E daí eu acho muito significativo a gente pensar no que foi as campanhas e o início dos governos, tanto do Joe Biden quanto do Lula, que ambos pegam essa retórica de uma reconstrução, de uma retomada, de voltar aos trilhos, de normalizar. E daí, em 2024, o que a gente vê é uma eleição absolutamente bem-sucedida pela parte de Donald Trump. E isso legitima esse novo governo americano, então, a atuar não apenas domesticamente quanto internacionalmente, me parece, de maneira muito mais radical e de maneira muito mais afrontosa, se a gente quiser utilizar esse termo, que parece que a eleição ela é tão bem sucedida que parece que esse governo ele está absolutamente legitimado em tomar as medidas mais drásticas que para muita gente durante o período de campanha era só discursinho de eleição. E que muita gente não estava levando a sério que aquilo pudesse se concretizar e se traduzir em termos de política efetiva. O que a gente descobriu nos últimos 3 meses, janeiro, fevereiro, março, 2 meses, na verdade, é que os caras não estavam apenas falando aquilo por falar, para mobilizar eleitores mais radicais, ou para bagunçar o jogo da campanha eleitoral, mas que, pelo contrário, eles tinham um projeto bastante organizado do que eles queriam fazer uma vez no poder, e estão fazendo. Outro dia, eu acho que foi ontem ou anteontem, que eu vi uma mensagem no Blue Sky circulando dizendo que nós estamos há 70 dias da administração Trump, né? E que o projeto 2025 já está 70% concretizado, né? Que é aquele projeto dos reacionários norte-americanos. E que isso são só 70 dias de governo, que a gente tem mais 1.040 dias de governo pela frente. O que é um horizonte bastante assustador se a gente vai pensar na velocidade que as coisas estão acontecendo. E isso me deixa bastante ressabiada para o ano que vem no Brasil. Claro, porque essas comparações, elas são esquisitas. Só que o que eu acho que isso nos revela, num certo sentido, é que aqueles movimentos que a gente estava acompanhando desde 2015, 2016, a bem dizer, eles tinham, digamos assim, uma longevidade, um fôlego muito maior do que a gente estava, talvez, concedendo ou enxergando neles. Porque eu acho que talvez um dos erros que muitos de nós tenhamos cometido era de acreditar que, não, isso daí é só um soluço, é um tropeção, esses caras não têm a organização, eles não têm o lastro, eles não vão conseguir se consolidar como movimentos mais permanentes no nosso horizonte político. E eu acho que isso caiu por terra. Então, ao mesmo tempo, é assustador, eu concordo contigo, tem muita coisa acontecendo em muito pouco tempo, e as coisas estão mudando, seja no espaço interno dos Estados Unidos ou no espaço internacional, de maneira muito rápida, e ainda tem muito para acontecer, né? Olha, Felipe, eu só vou me valer um pouco mais da palavra nesse início aqui, porque eu queria colocar só mais uma coisa aí para o comentário da Tati. Se a guerra do Felipe é contra o YouTube, né? A minha é contra a gritaria internética, assim, né? Nós temos várias frentes aqui nas nossas batalhas, né? E eu vou dizer por que eu estou falando isso, né? Porque a Tati, a gente sabe disso, né? Há um tempo atrás, junto com a Rosana Pinheiro Machado, né, lançaram uma obra, uma coletânea muito interessante, falamos dela aqui no programa, né, The Rise of the Radical Right in the Global South, né, e falando justamente desses movimentos aí de direita radical ao redor de governos, ao redor de países, de estruturas políticas no sul global. E aí, a minha pergunta é o seguinte, né, a gente está vendo. Aliás, né, eu queria deixar registrado aqui, né, a Rosana é incrível, né, ela é ensaboada de uma maneira impressionante, eu convido toda hora, ela sempre tem uma agenda, uma desculpa, um negócio, né, mas eu volto a convidar sempre, é aquele caso ela deu 9 facadas e você vai voltar? Sim, vou voltar, né. Ela aplica o drible do Ronaldinho em mim sempre. Mas o fato é, apesar de colorada, a gente está falando aqui de uma espécie de onda. Essas coisas, esses populismos de agora, de direita, não surgem do nada, não. Eles surgem muito influenciados, retroalimentados, se alimentam também esse tipo de coisa que a gente vê.
na Europa, nos Estados Unidos, né? E são coisas que se legitimam em simbiose, né? Partido nazista na Alemanha, esse tipo de coisa. Mas, enfim, de uns tempos para cá, nós estamos vendo coisas que a gente não costumava ver em uma escala desse tamanho, né? Não foi Donald Trump em 2025 que inventou o autoritarismo nos Estados Unidos, né? Nem nada do tipo. Mas a gente está vendo muita prisão e deportação feita de uma maneira absolutamente massiva, né? Coisas que chocam muito, porque não vinham às claras e estão sendo feitas não como quem faz e tenta esconder, estão sendo feitas como quem faz e vai na TV dar um discurso dizendo que fez, né? Deportar gente que tem visto de trabalho, gente que já é morador legal, gente que é, sei lá eu, né? Cidadão nativo em alguns casos, é muita coisa. E aí o pessoal na internet, às vezes, leva sempre para aquele lado, né, pessoal? Assim, ó, na boa, piada tem que existir, o bom humor vai nos salvar, né, em larga escala de muita coisa, e eu acredito nisso. Mas, assim, quem pensa que resume a discussão com aqueles papos assim, kkkk, gringos que se fodam, olha aí, agora eles estão aprendendo, azar deles, não tô nem aí para isso aí, os estragos fudidos, não sei o que. Cara, assim, quer brincar, brinca, meu, mas não fica na tua análise política, histórica, social, né, ética, não fica com essa coisa aí, porque parece que o que acontecer lá, eles vão ir para um buraco e pronto, e vai sumir os Estados Unidos da América, e vai tapar o oceano, e vai ficar até o México, e depois começa o Canadá. Não, cara, isso aí vai reverberar, e de certa maneira o que a Tati falou é exatamente a minha preocupação também, né? Mostra que a eleição do ano que vem vai ser muito mais complicada no Brasil, em qualquer lugar que tiver uma eleição, do que eventualmente a gente poderia supor, porque a coisa não foi exatamente o que a gente achava, né? Enterramos esses loucos aí. Não e não, né? Então essa coisa de ficar levando tudo pro lado do deboche, como se os Estados Unidos fossem simplesmente desaparecer do mapa e pronto, né? E não vai ter som aqui, não vai ter tremor aqui, não vai ter absolutamente nada aqui com tudo isso que está acontecendo aí, eu acho que é bem pelo contrário. É uma mentalidade que parece um pouco importada de séries e filmes apocalípticos, né? Que sempre acontecem apenas nos Estados Unidos. Tá, mas o que está acontecendo no resto do mundo? Nada. O mundo parece que só acaba no espaço territorial que a gente conhece atualmente como sendo Estados Unidos. Então é sempre assim, vamos pro México, os personagens estão sempre querendo chegar no México, né? Porque no México não aconteceu nada por acaso, a vida continua normalmente após a fronteira ali com, com San Diego, alguma coisa assim. Aquele filme do Wolverine, que as crianças precisam chegar ao Canadá, quer dizer, está sendo perseguido para ser estraçalhado, mas aí se tu passar pro Canadá, passou pro Canadá, tá resolvido. Eu acho que é uma imaginação política muito engraçada, porque ela parece ser filha, assim, desse apocaliptismo nuclear junto com uma ideia de muro de Berlim, assim. Tu passa o muro de Berlim, tá resolvido, né? Tu tá no espaço democrático, tá tudo bem. Mas o que eu ia te dizer, Gabriel, é que eu acho que tem uma outra dimensão dessa questão de pensar, sim, o que a gente aprende com o processo dos Estados Unidos para as nossas eleições, e eu acho que tem um monte de coisa para pensar que é interessante, e a gente pode explorar isso. Mas a minha seara mesmo é a gente não ignorar o papel que os Estados Unidos têm na construção do mundo que a gente conhece, com a qual a gente se familiarizou, né? E eu entendo as piadas, eu acho muito divertidas, muito engraçadas, mas como alguém que trabalha com relações internacionais, eu também me irrito com a quantidade de vezes que as pessoas dizem: mas para que falar dos Estados Unidos? Para que tu tá se ocupando disso? Por que perder tempo? O importante é falar do Brasil. E isso é de uma miopia tão gigantesca que me assusta, porque ignora que muitas das dinâmicas com as quais a gente se acostumou e que a gente naturaliza, inclusive, a respeito de funcionamento de relações internacionais, elas foram criadas e constituídas pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala de todas as conferências de encerramento da Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente passa por Yalta, a gente passa por Potsdam, por Bretton Woods, por São Francisco. O que aquele processo está concretizando não é só vamos organizar essa bagunça. É mais do que isso. São os Estados Unidos subindo no palco para dizer: não é vamos organizar essa bagunça, eu vou organizar essa bagunça de acordo com os parâmetros que eu acho mais interessante. Tem um autor
que eu gosto muito, que é o Robert Jervis, e que ele vai dizer que o problema do que está acontecendo nos Estados Unidos é que a gente tem os Estados Unidos como fiador da ordem internacional. Eu acho essa expressão muito boa, né? É ele que garante o funcionamento da coisa como a gente se acostumou com ela funcionar. E todos os ouvintes do Vira podem me dizer, tá, mas a gente não gosta dessa ordem internacional. Beleza, mas é o que está aí, está posto e é o que, com que a gente está trabalhando, certo? E assim, eu acho que também o Fabrício sempre fala isso, eu acho que ele está muito correto. Reagir a essa dimensão, a esse tipo de problema e de fenômeno com eu gosto, eu não gosto, é um nível de análise e de compreensão muito raso dos fenômenos, né? É mais tipo, tá, o que está sendo pautado, quais são as consequências disso, tem consequências que talvez sejam positivas, tem outras que são negativas, o que a gente está lidando. O que eu acho mais interessante desse segundo mandato do Donald Trump, ele começa algumas dessas tendências no primeiro mandato, mas ele retoma nesses últimos 70 dias com muito mais força, é ele basicamente olhando para toda aquela arquitetura que já está com 80 e muitos anos, e dizer, não quero mais brincar assim. Não, essas regras que a gente criou lá atrás não me agradam mais, então eu vou parar de brincar com elas. E isso causa um monte de efeitos, né? Porque a gente está acostumado as coisas a funcionarem de uma maneira e elas param de funcionar. Problema dos estragos fudidos. Ótimo, os estragos fudidos suspenderam o USAID e tem criança morrendo de fome na África, na Ásia, no Brasil. Tem imigrante desesperado porque não consegue encontrar água potável. Então, assim, me parece que a gente precisa pensar, e eu penso isso muito em termos de solidariedade, de como é que a gente fala de política, porque às vezes parece que a gente cai na armadilha de achar que os estados são esses bonequinhos que estão se comportando, sabe? Que isso não tem consequência para a vida de pessoas com as quais a gente cruza na rua todos os dias. Então, assim, o cara ter decidido que não quer mais manter o jogo funcionando de acordo com as regras que ele tinha criado é crítico. E está abrindo espaço para um monte de coisa que a gente não sabe exatamente como é que vai se desenrolar. Me parece que a questão da Rússia, não, agora, para além da Ucrânia, para toda a Europa, né, porque a Europa já está se preparando para a guerra, é bastante crítica e é também aproveitar esse espaço de retração dos Estados Unidos. Assim como algumas tendências que a gente começou a ouvir ontem a respeito de comércio no espaço asiático. Então é interessante para mim analiticamente porque a gente está observando um momento de reorganização das relações internacionais e que a gente não sabe muito para onde vai. Por outro lado, eu acho trágico, porque por mais que sejam os Estados Unidos e a gente pode ter todos os problemas do mundo com a ordem mundial do pós-45, tem coisas que estão afetando a vida cotidiana de pessoas muito fragilizadas e que a gente não está preparado para responder. Tati, eu tava te ouvindo aqui, pensei em várias coisas aqui, mas eu tô anotando, vou ir aos pouquinhos aqui pra gente não misturar muita coisa, fazer aquele negócio de banca, sabe? Eu tenho 10 perguntinhas aqui pra ti, né? Anota e vai me responder. Eu vou adotar a melhor estratégia de banca, que é tu pergunta o que tu quer, Bal, e eu respondo o que eu quero. E o resto, digo, farei se for possível aqui no futuro, né? Assim, mas é uma boa dica, né? Mas, Tati, assim, ó, é muito interessante essa visão de uma mudança, né? De um shift aqui que a gente tem nessa ordem global. E eu pensei aqui em duas coisas. A primeira delas é em relação à questão mesmo dos direitos humanos. A gente viveu, né, no pós-45, pós-48 especialmente, né, onde vai se estruturar melhor toda essa questão, uma época em que, bem, a gente achava que, né, naquela ideia a gente gosta muito daquela ideia iluminista, que estamos indo para algum lugar melhor, estão garantidos os direitos humanos, né, está tudo mais ou menos estabelecido e tal. Mas com todas essas ações que tu vê, quando a gente fala em um impacto numa questão de solidariedade mesmo, internacional, mesmo que com todos os seus problemas, sim, é uma questão de poder, é uma questão de presença em todos os países que são ajudados, etc e tal, mas de repente chega um negócio desses que o pessoal diz, olha, a gente vai parar de enviar ajuda, a gente vai parar de enviar recursos para pesquisa, né? Tu vê um maníaco como é o Elon Musk dizendo, inclusive a gente se atrapalhou e cortou verba pro Ebola, né? E isso não é bom, haha, haha.
né? Tipo, não é, meu amigo, não é, sabe? Né? Aquele erro básico, né? Tu digita um troço errado num documento e daí assim, para o dinheiro para pesquisa de ebola, para prevenção de ebola. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. A gente vai ver, a gente já está vendo e pode piorar essa questão em um panorama de direitos humanos, tanto internacional, com essa ideia de um humanismo, de você ajudar os outros países, etc., as nações mais necessitadas, patati patatá, quanto interno, né? Porque quando a gente vê a questão de imigração, e olha, tem gente fazendo videozinho na frente de uma prisão em El Salvador, né, com todos os presos no fundo, e sempre teve, pra gente que estudou esse negócio, Tati, é muito assustador, porque assim, ó, sempre foi a saída no pré-45, se você quisesse cometer um genocídio, era tão simples, porque tu chegava e dizia, essa pessoa não é mais cidadão. Se não é cidadão, eu posso fazer absolutamente tudo o que eu quiser com ela. Pronto. Né? O cidadão tem direitos? Não, o cidadão não tem direitos. Tirei a cidadania, ok. E, cara, assim, ó, de novo nesse negócio até internético, Gabriel, né? Que o pessoal chega e diz, olha Auschwitz. Eu digo, calma, pera. Não vamos também, sabe, assim, calma. Aquilo lá foi muito pior. Eu entendo que, né, sua utilização retórica do termo, mas calma, tá? Mas mesmo assim, quando tu vê aquele negocinho, assim, te dá aquele apertinho no peito que tu diz, ruim, né? Já era Guantánamo esse negócio do... Veja bem, não é território dos Estados Unidos, então não se aplica, e agora se manda para outros lugares. E a outra questão é que eu não posso deixar passar, né, em duas partes aqui, Tati, me desculpa, né? É que assim, ó, numa das lives que eu fiz com o Pontinha ali, tu disse um negócio que me deixou com uma pulga atrás da orelha até hoje, assim, que é, a gente não tá vendo Munique de novo acontecer, e daí, assim, ó, eu acho que as duas coisas têm tudo a ver, né? Eu acho que pode ter uma ligação entre isso aqui. Eu sabia que essa pergunta ia voltar para mim. Sacanagem, não posso nem fazer uma pergunta numa live, que eu mesma tenho que responder ela, muito difícil. Eu acho duas coisas, Abal. Eu acho que a gente, e nós dois temos essa conversa há anos, e a gente não resolve ela, e talvez a gente tenha que levar ela mais a sério, assim, que é pensar no que os anos 90 operam pra gente. Tá? E a gente tá falando disso pelo menos desde, sei lá, 2019, 2020, eu me lembro de já ter essas conversas contigo, tá? De como, de alguma maneira, tá todo mundo dizendo, não, é 29, é 35, é 39, até eu disse recentemente, talvez seja 39, né? Porque essa é a referência de Munique, 38, 39, e a gente tá há algum tempo diz, é a década de 90. É claro que, como historiadores, a gente sabe que isso são só recursos para nos ajudar a pensar. Não é nada disso, né? A história não se repete. A gente só está usando a história política como um certo laboratório, como fonte, talvez, de conseguir decifrar, como quase uma linguagem política, de tipo, que diabos é isso que está acontecendo? Como é que eu posso fazer sentido disso? Sobretudo como o Gabi destacou, a coisa às vezes é tão veloz que ela parece que nos atropela, assim, não deixa espaço para a gente conseguir refletir. É tanta coisa acontecendo uma dentro da outra, em cima da outra, que parece que a gente não consegue parar para equacionar, assim, o que está acontecendo. Sobre a questão da cidadania dos direitos humanos. É tão triste pensar em 48, né? O projeto dos direitos humanos, ele é um projeto tão romântico, mas ao mesmo tempo eternamente incompleto. E eu acho que essa incompletude não é só da gente reconhecer o horizonte aberto, que o melhor é que a gente tivesse cada vez mais direitos e conseguisse ampliar um regime universal de direitos, não é essa incompletude que eu estou dizendo, mas é de perceber o quanto aquele projeto de 48, que eu acho que é um projeto bastante mínimo, ele não consegue jamais ser efetivado. E eu concordo contigo quando tu diz, bom, mas 48 ele é importante porque ele parece que ele estabelece um parâmetro que alguém deixa de ser cidadão, mas não deixa de ser um ser humano. É isso que a gente está concordando. Então algum maluco em algum canto da Europa pode decidir que ele pode remover a cidadania, ou algum maluco em algum canto dos Estados Unidos pode resolver que ele pode remover a cidadania das pessoas,
Mas esse processo nacional não extirpa as pessoas da sua humanidade. E existem questões mínimas que são garantidas para qualquer ser humano. É muito bonito, só que a forma como ele é articulada é uma impossibilidade, né? Parece para mim, às vezes, falar de direitos humanos na segunda metade do século XX é quase tentar resolver um cubo de Rubik, assim, que eu particularmente nunca consegui resolver. Sabe? Que é tipo, tu fica girando um lado e o outro desencaixa, e daí tu tenta alinhar a cor. Troço, para mim, impossível. Tá? Por quê? Porque a gente não equaciona o fato que eu repito todas as vezes, eu me sinto uma pregadora todas as vezes que eu venho aqui no Vira, porque eu só falo disso, que a gente continua, de uma certa maneira, atrelando direitos políticos a identidades políticas, a identidades culturais, e que a gente não conseguiu equacionar isso institucionalmente, porque, em grande medida, quem consegue proteger e garantir a aplicação de direitos humanos são governos nacionais, e daí esses governos precisam estar muito comprometidos com sim, algum tipo de decência ou de solidariedade internacional, se a gente quiser colocar nesse sentido. E eu acho que isso é um nível de exigência política muito alto, infelizmente. Talvez eu esteja pessimista hoje, mas eu fico pensando nisso. Eu tenho voltado para uns livros que eu estava lendo em 2016, que são abordagens críticas à dimensão da cidadania, né? E tem um livro clássico, se eu não me engano, é de 2016, eu não me lembro o nome da autora, mas eu já confirmo aqui, cujo título é Against Citizenship, contra a cidadania. E parece um livro super radical, né? Sobretudo para nós, assim, que parece que estamos constantemente lutando para conseguir garantir um mínimo de cidadania, mas todo o argumento da autora, que é um argumento bem crítico, pós-estruturalista, é de dizer, olha, cidadania parece um projeto muito bonito, mas ela é só mais um projeto de exclusão. Porque quando tu diz não existe processo efetivo de cidadania contemporânea que não crie todo um grupo de não cidadãos. E isso é bastante violento. Né? Então, eu tenho pensado muito nisso, nesse contexto do que tem acontecido nos Estados Unidos, porque o que a gente está vendo, efetivamente, é um processo de revisão das leis de cidadania dos Estados Unidos. É isso. Ele é até um pouco mais brutal do que a gente esperaria que ele acontecesse, assim, ao vivo, né? Porque parece que pouca coisa acontece formalmente, não teve nada, não teve Nuremberg em 1935 ainda, né? Mas tem um monte de coisa rolando, inclusive com cidadãos estadunidenses. E eu acho que isso revela um tanto da fragilidade da ideia de cidadania e dessa, de novo, lidar com teoria e filosofia política nunca é perfeito, a gente está sempre fazendo o melhor que a gente consegue em condições que são muito menos do que ideais ou do que a gente gostaria. Mas eu acho curioso como me parece que a gente encastela o conceito de cidadania no pós-45 de um jeito que a gente sequer consegue ver as armadilhas que ela nos cria. E que foram armadilhas que a gente já passou. E passamos no século XX, no início do século XX mesmo, que é perceber como são frágeis essas definições. E como tem um conceito que eu gosto muito, que eu trabalho no meu grupo de pesquisa, que é dos empreendedores identitários, como a gente tem esses empreendedores identitários que manipulam identidade, e ao manipular identidade, eles conseguem circunscrever grupos diferentes que têm ou não têm acesso a direitos. Então, essa questão dos direitos humanos, eu fico pensando, e da cidadania, né, digamos assim, essa moeda, parecem ser dois lados de uma moeda um pouco esquisita, eu fico pensando por esse canal, que é, claro, a gente tem um avanço ali que é de dizer, olha, tu não perde a tua humanidade porque tu perde a tua nacionalidade. Mas a gente não consegue efetivar isso de verdade, né? E o que adianta a carta dizer todo mundo tem direito a uma nacionalidade se não tem nenhum governo que está disposto a te reconhecer como nacional? Porque tu acaba com como uma classe de indesejável, né? Que eu acho que é muito violento e a gente tem talvez falado menos do que a gente deveria falar a respeito dos processos migratórios contemporâneos, que é isso, a gente tem uma nova classe de indesejáveis circulando o mundo e que ninguém quer assumir. Se isso é falta de solidariedade, se isso é pragmatismo, eu acho que é uma armadilha da política contemporânea que está bem assentada em conceitos que a gente, muito rapidamente, às vezes, encastela sem questionar o suficiente. Primeira parte da pergunta. A segunda,
O que me agonia, e a pergunta que eu fiz sobre Munique, né, 38, 39 para vocês, se a gente está vendo um outro momento de Munique, e eu acho que isso volta para o meu comentário inicial, a pergunta do Gabriel, é que eu acho desesperador que parece que a gente está aqui, 100 anos depois, quase, ainda acreditando numa política do apaziguamento, sabe? Que tipo, se a gente olhar para o lado só nessa questão, ele vai se aquietar. É tipo, quando é que esse cara vai ficar satisfeito? Né? E outro dia eu fiz esse comentário, é tipo, o nosso engano é achar que esses caras que estão efetivamente revisando, eles são grandes revisionistas, né? Esse é o termo que a gente usa nas relações internacionais. Porque eles querem revisar a distribuição de poder no sistema internacional. Eles não vão ficar satisfeitos. Eles não vão chegar no momento que eles vão dizer, claro, era isso que eu queria. E eu acho que a live que tu falou, tu e do Fabrício, foi bem no começo do ano, quando a gente estava comentando sobre ainda Canadá, Groenlândia, não é verdade? Golfo do México, e as pessoas de novo encarando isso como piada, que é tipo, o Golfo da América, não sei das quantas, vou renomear o Golfo, então, tipo, claro, concordo com o Gabi, façam todas as piadas, é importante, mas não dá para parar na piada, entende? Porque o que a gente está vendo agora é o Trump dizendo, olha, a Groenlândia vai ser nossa de um jeito ou de outro. E tem um monte de razão por isso. As pessoas acham que ele é um líder maluco e a gente fica caindo de novo nessas interpretações que não levam a lugar nenhum. Quando elas estão esquecendo de pensar em aquecimento global, né? Quando elas estão esquecendo de pensar nos mares navegáveis quando derretem as calotas polares, quando elas estão deixando de pensar na exploração de recursos minerais que não estão explorados até agora, porque essas áreas, em grande medida, eram inacessíveis, ou porque a gente tinha um consenso ao redor dessas áreas que está ruindo agora. Então, assim, até quando a gente vai admitir que a gente pode apaziguar esses caras? Que é olhar para o lado, e às vezes isso me deixa ainda mais agoniada, porque parece que essa postura se traduz como uma grande resposta em todos os níveis de ação política. Desde a política internacional, dos estados que ficam tentando acomodar esses líderes. E eu acho que, claro, a gente está falando do Donald Trump, e daí a gente pode dizer, o quanto que a gente consegue não acomodar os Estados Unidos. Beleza, mas tem vários outros líderes da mesma cepa circulando e sendo acomodados por aí há bastante tempo, né? Mas a gente acomoda até nas nossas discussões, assim, às vezes parece uma fé na racionalidade das pessoas, que é tipo, agora eu vou mostrar para esse fascista de rede social que ele está errado. É mais um fact-checking, sabe? É só para mostrar que ele está mentindo também, que, olha só, não é bem assim, esse cara está errado. Ou eu vou demonstrar. E outro dia eu vi uma resposta, eu até tirei um print, agora eu fico distribuindo ele, que está em inglês, mas que basicamente diz, é isso aí, é mais você apontar essa pegadinha, essa incoerência, é isso que vai desmoronar a estrutura de dominação fascista que a gente está enfrentando agora. E é um tipo de apaziguamento, entende? Porque nos coloca numa postura muito confortável de dizer, essa pessoa está mentindo, este líder é violento. E o que a gente faz? A gente diz, não, tudo bem, você vai ser violento então com essa população, mas depois disso você vai parar, né? Por que exatamente? Por que ele vai parar? Por que a gente acha que eles vão ficar satisfeitos em algum lugar, em algum momento? Então, eu tô falando, eu esqueço de onde é que eu comecei a falar. Munique por causa disso, porque eu fico com essa agonia que é tipo, cara, a gente já viu isso, a gente já tentou apaziguar estados revisionistas, agressores. Vamos tentar de novo? Sério? Eu gosto de quando apontam hipocrisia, né? Mas você, então, é pela família, mas teve uma amante? Agora mudou tudo, Gabriel. Agora ganhamos. Essa da família me mata. Porque é assim, de novo. Caiu a República. A família tradicional. Amigo, em que momento a família tradicional não contou com o papel da amante? Qual é essa família tradicional? Ou seja, tu tá acreditando aí de esquerda radicalzão, tá comprando a retórica e a ideologia mais conservadora e reacionária que existe e dizendo, não, essa família, então você também tem que ser assim, bonitinho, papai, mamãe, filhinho. Nunca existiu. E na cabeça dos conservadores isso está bem pacificado. Gabriel. Tinha uma coisa que eu estou há um bom tempo querendo ouvir da Tati e do Fábio também, e hoje ela está aqui e vai poder falar, porque ambos moraram nos Estados Unidos na condição de estudantes, né?
eram outros tempos, né? Neoliberalismo progressista, né? Outro momento da vida. Mas, enfim, tem uma coisa que é muito louca dentro dessas contradições que vocês estão falando e desses touchés inócuos, né? Que é uma febre da nossa comunicação faz muito tempo. Eu vou falar hoje em dia, mas não é só de hoje, que é o que a galera chama de whataboutism, né? Mas que no Brasil é muito melhor falar isso porque é só o cara explicar assim, o que é o whataboutismo? Sabe aqueles caras que pegam assim, ó, e o Lula? Tal, é tipo isso, né? É mais ou menos tipo o e o Lula, né? Ou seja, se o cara disser assim, olha, dada a incompetência, tanto da concessionária, quanto do governo do estado, quanto da prefeitura, Porto Alegre ficou sem luz, de novo, semana passada. Aí vai vir alguém e vai dizer assim, tá, mas tu não falou dos caras lá no Riozinho, não sei o que ficaram sem casa porque as palafitas foram destruídas. Meu amigo, a gente pode falar das palafitas, pode falar de Porto Alegre, e eu juro para você, por Deus ou por o que você queira acreditar, que se tiver que destinar um só recurso e dar uma só ajuda prioritária, eu prefiro ficar no meu apartamento sem luz durante mais tempo para que ajude primeiro o cara que sofreu mais. Eu não estou fazendo um ranking aqui. Se eu fosse fazer, pode deixar, eu faço o ranking do jeito que você quer, mas eu não estou fazendo um ranking. E aí, a gente tem visto nos últimos tempos notícias que são, sim, aterradoras, por mais que venha alguém querer dizer assim, ó, mas o que a polícia em São Paulo faz... Sim, o que a polícia em São Paulo faz é outra merda, que também precisamos discutir, também precisamos nos botar à frente a isso, também precisamos ser contra, também precisamos ver se alguém é cobrado por isso, mas, cara... É a mesma coisa. Falar que os Estados Unidos se explodam, hahaha, kkk, é a mesma coisa que dizer assim, nós temos nossos problemas, né? Eu não tenho que ficar me preocupando com uma pessoa detida no meio da rua, na Nova Inglaterra, não sei o quê. Cara, tem sim. Tem sim, porque no momento em que, de novo, não precisa mais nem da capa de hipocrisia para fazer certas coisas, a própria coisa que o Felipe fez de reportar, né, quando falou do Kissinger, né, que o lema do cara era o seguinte, não, ilegal é todo dia, inconstitucional a gente precisa arranjar um pouquinho, demora um pouquinho, mas vai também. Cara, esse tipo de hipocrisia está sumindo em troca de um discurso que está se orgulhando desse negócio. Então, assim, prisões de estudantes estrangeiros, recomendações, Tatiana, para que pessoas, tipo assim, e não é assim uns coitadinhos que nem nós aqui, né? Samba, feijoada, caipirinha. É gente da Inglaterra, gente da França, gente não sei de onde. Olha, cuidado ao ir aos Estados Unidos, pense bem se você quer ir ou não. Cuidado com informações aqui, avisa onde é que você anda. Cara, quando é que na Inglaterra alguém vai dizer assim, ó, avise alguém os seus passos dentro da América, porque tá perigoso o negócio, né? Cara, eu considero isso aí uma coisa absurda. 80, mais ou menos, assim. Não, cara, é um negócio assim, ó, mas acontece isso em todo lugar com as pessoas mais pobres. Sim, amigo, acontece. E eu não estou dizendo que um é ruim, então tem que trocar pelo outro. Não, a minha preocupação maior, né, eu não preciso dizer onde é que está. Agora, que isso aí passa um recado e que isso aí vira uma tendência, assim como as coisas que o governo tem feito passam recados e geram influência e geram reverberação, esse negócio é complicado, né? Imagina vocês lá um dia, né, morando, né, tranquilos lá naquela casinha, próximo da universidade, daqui a pouco bate alguém assim, ó, é a polícia. Não, o que houve aqui? Não houve nada, você só vai vir comigo. Não sei para onde, não sei para que lugar, não interessa no momento, né? E pega um escova de dente. Sabe, Gabi, que eu conversei muito com o Fá sobre isso esse último mês, assim. Porque, daí falando da nossa experiência, porque tu perguntou, né? E a gente estava, talvez, no melhor período dos últimos 25 anos, assim, para ser estrangeiro nos Estados Unidos, que foram os anos do Obama, né? A gente passou ali, como tu disse, como diz a maravilhosa Nancy Fraser, né? Nesse neoliberalismo progressivo, que beleza, tudo bem, dadas as circunstâncias, dá quase saudade hoje em dia, né? Eu sempre tive a presença, assim, muito nítida para mim da fragilidade do nosso status. E olha que a gente estava bem protegido, a gente foi com um programa que era chancelado pelos 2 governos, com bolsa, com tudo, assim, sabe? A situação não podia ser mais tranquila em termos legais, normativos. Mas eu sempre tive muito presente a fragilidade do normativo.
né? E é muito engraçado porque quando a gente estava lá, nós estávamos numa universidade pública e teve uma greve gigante, assim, de professores, estudantes, funcionários. E eu me lembro muito frequentemente dos nossos colegas de doutorado, inclusive dos professores, se questionando se a gente ia se envolver nas atividades da greve. E naquele momento a gente decidiu que nós não nos envolveríamos. E eles nos diziam, não, mas vocês têm proteções, vocês têm acesso a todos os direitos que os cidadãos americanos têm. E eu dizia, claro, legal. Isso não me diz nada, entende? Porque eu entendo a fragilidade de ser uma estrangeira num país que está chancelando a minha presença, e como isso é frágil. E daí eu gosto da tua reflexão, porque eu acho que ela volta para a discussão que eu estava tendo com a Bal uns minutos atrás, que é, ótimo, a cidadania, todos nós sabemos, ela é imperfeita. A cidadania no Brasil, atualmente, no governo Lula, é imperfeita. Tem pessoas que são mais cidadãs do que outras. A Rosana, inclusive, na aula inaugural dela, na aula magna da URGS, ela fez uma fala que toca em muitos desses pontos, uma fala magnífica que toca muito desses pontos, de dizer, muitas das pessoas que compõem a classe trabalhadora historicamente no Brasil, elas nunca foram consideradas gente, né? Que tem uma dinâmica muito brutal que nós sabemos que tem gente que é mais cidadã do que as outras ao longo da história do Brasil e que isso continua sendo assim. Então, o primeiro passo é reconhecer isso. O segundo, que eu acho que está muito ligado a essa questão que tu está falando, é a fragilidade dessas questões, porque talvez no Brasil tu deixe de ser cidadão não porque algum maluco quis rever os critérios étnicos ou religiosos de pertencimento, mas porque tu perdeu dinheiro, né? Tu ficou pobre de um dia para o outro, e isso acontece com muita gente, com mais frequência do que talvez a gente goste de admitir, porque é assustador pensar nisso. E qual é o problema de ficar pobre? Não é só no Brasil, num país que nem o Brasil. Não é só perder dinheiro e perder conforto, é deixar de ser gente. E eu acho que isso revela isso, esse processo, assim, que quando tu diz, não, a gente tem que se importar. Tem que se importar, porque quando cai o véu da hipocrisia, significa que todos esses atores que são bastante perniciosos, eles estão muito menos intimidados ou envergonhados de mandar normatividade para o espaço, entende? De mandar legalidade para o espaço e fazer o que eles bem entendem. O caso da aluna de Tufts, e esse é só um dos últimos casos, né, que assinou uma petição que foi interpretada como hostil, e a guria simplesmente recolhida do meio da rua, quando ela estava com tudo certinho, é assustador. E é sobretudo assustador porque a gente não sabe o que está acontecendo com essas pessoas de verdade. Teve aquele caso que eu não sei se todo mundo leu, mas que saiu no Guardian, eu acho, falando da canadense que foi presa e passou 2 semanas circulando no sistema prisional dos Estados Unidos sem ter contato com família, sem ter contato com nenhuma canadense branca de classe alta, gente, sabe? Se alguém, eu acho que não sei se vocês leram sobre isso, mas um cidadão americano que foi parar em El Salvador por causa de um erro administrativo. A Bal estava brincando no começo da nossa conversa sobre preencher uma planilha errada. Basicamente isso. Então, assim, é crítico, sim. Eu não acho que dá para dizer simplesmente que mas isso acontece com quem é da periferia o tempo inteiro. Sim. Só que se a nossa briga é para que isso não aconteça com quem é da periferia o tempo inteiro, a gente tem que ficar muito preocupado quando esse processo não apenas não está parando com quem é da periferia, mas como está avançando para outras camadas da sociedade. Porque se está ruim para quem é de classe média, imagina como é que está para a periferia, não fica melhor. E daí é isso que me pega um pouco na acusação, né, de dizer, mas nesse whataboutism que tu disse, que é tipo, sim, mas não ficou melhor para ninguém, a gente não resolveu o problema da periferia, a gente está mais longe de resolver o problema da periferia. Então, por que isso me deixa assim completamente fora de eixo esse tipo de argumentação? Tati, outra coisa que eu tava pensando por aqui é o seguinte, né? Tu falou, acho, antes no projeto 2025, ali, 2025 e tal. Há quanto tempo não se está falando nessa questão toda de política e tal, na importância desses think tanks e de todas essas, né, essas agremiações aí que vão se formando e tal. Todo mundo na época do Dark Money ficou louco e disse, meu Deus, tá aqui, é Dark Money, Dark Money, Dark Money. Mas as coisas estão muito escancaradas, né? Eu vivo falando isso aqui também, isso aqui é outra coisa chata minha, né, Tati, que eu fico dizendo, o pessoal diz assim, mas sempre foi assim.
Mas a gente está num momento em que, assim, ó, antes se tentava esconder, se tentava, né, fazer todo aquele negócio, deixar por trás dos panos, e hoje é tão escancarado que tem alguma coisa sintomática nisso, né? Quando tu vai ver o projeto 2025, ele tá ali embaixo dizendo, é da Heritage Foundation, e ponto. E daí tu vê o político saindo dali dizendo, olha, eu vou seguir essa cartilha que foi feita, que foi um lance muito inteligente. Esses caras, antes de eleição, antes de tudo, eles estão com o manual prontinho, né? Do que vai ser feito, de que forma. E o outro ponto também é a Federalist Society, né? Porque assim, eles chegaram aqui e disseram, se a gente assumir agora, tem um C aqui, mas se a gente assumir agora, a gente vai ter Congresso, a gente vai ter Judiciário, que já estamos há anos, é um projeto de muito longo termo, né? De longo período que tá se pensando isso aí. Pô, começou com um juiz de baixa, né, de primeira instância, foi subindo até chegar na Suprema Corte, e vai acontecendo. Porque todo mundo que duvidou, eu acho que meu ponto é mais esse aqui, tá? De que é a questão de, quando tu olha para uma figura dessas, quando tu olha para um Milley, quando tu olha para um Bolsonaro, quando tu olha para um Trump, tu diz assim, esses caras são os incompetentes. Como é que um bufão desses aí, ele vai conseguir fazer alguma coisa? E talvez essa seja a grande lição que foi aprendida no primeiro governo Trump. Que foi exato, não dá para deixar esses caras fazerem coisa. O que ele quer? Ele quer botar aqui um primeiro escalão para mostrar a cara, né? Um é bêbado, o outro não gosta de vacina, o outro não sei o quê. Dane-se. Eu quero agência reguladora. Né? Eu quero o juiz da Suprema Corte. Eu quero quem decide de verdade. A cara que vai aparecer lá não me importa. Já acontecia muito, já acontecia demais, mas assim, a gente não tá vendo um momento em que parece que todas essas, né, esses think tanks, essas coisas estão assumidamente pegando poder. Sim, parece que tem... A impressão que eu tenho é que os caras desistiram de manter um lustre de civilidades, entende? De tipo... Que os caras desistiram mesmo de apostar nesse suposto jogo democrático. E eu acho que isso é muito interessante. Eu comentei isso na posse do Trump, quando a gente estava todo mundo ali reagindo e tal, pensando. Para mim, tem um contraste muito grande de observar a reação dos democratas com a atitude dos republicanos nesse momento, em 2025, porque parece que os democratas eles ainda estão, de alguma maneira, presos ou tentando conservar ou tentando fortalecer uma tradição que é muito pontual na política norte-americana, que é a do cerimonial, né? Que é essa coisa de que tem uma postura de como você se comporta se você é um agente público nos Estados Unidos, que é aquela coisa do respeito e da consideração mútua, apesar da discordância e por aí vai. Só que isso quebrou no contexto dos Estados Unidos e quebrou em outros lugares, quebrou no Brasil também, se bem que não sei se no Brasil a gente chegou a ter isso tão institucionalizado como a gente observou nos Estados Unidos. Isso quebrou com Donald Trump. Quando Donald Trump sai da Casa Branca ali na eleição do Biden e diz, fodam-se vocês, eu não vou participar desse circo, ali foi a cereja no bolo de um processo de abandono desse cerimonial e desse respeito à institucionalidade dos processos nos Estados Unidos, que devia ter deixado todo mundo muito ligado. Mas eu acho que ficou todo mundo tão inebriado, e isso volta para o começo da nossa conversa, com a ideia de que tinha passado, que a gente venceu, que a gente está retomando alguma coisa que é importante, a gente está voltando para um espaço de normalidade, que daí os democratas quiseram reforçar isso mais. E daí a gente vê a posse do Trump, e não só a posse, né? Mas depois o discurso, o State of Nation, o primeiro State of the Nation que ele faz, e estão os democratas ali, e é uma cena tão surreal, porque parece que eles estão participando de um teatrinho que não existe, mas parece aquela figurinha, né, do This is fine, o mundo pegando fogo e os caras com uma plaquinha dizendo mentiroso. E é tipo, meu amigo, os republicanos já abandonaram isso há muito tempo. Eles não estão preocupados com isso. E eu acho que isso que a gente observa nesses momentos mais cerimoniais, mais oficiais, assim, do executivo americano, se traduz como, na verdade, só o sintoma desse processo que tu apontou, de uma mudança de abandono.
que talvez sejam os republicanos dizendo, quer saber? Deu. Não vai pelo jeito que ia anteriormente, a gente vai encontrar novas formas de chegar lá. O fato tem uma hipótese que eu acho muito boa, que isso começa quando Mitt Romney perde para o Obama, que é basicamente os republicanos dizendo, porra, mas é o Clark Kent, entende? A gente colocou o super-homem para concorrer às presidências dos Estados Unidos e a galera não votou nele. O que está acontecendo ali? E que naquele momento, boa parte dos republicanos abandona o que a gente poderia chamar desse espaço de civilidade política, assim, de respeitar os processos, de respeitar as expectativas do jogo, né, as regras do jogo. E eu acho que é muito isso, que os caras dizendo, olha, se não vai pelo jeito que costumava ir anteriormente, a gente vai desenvolver outras estratégias. E eu acho que isso está tudo muito conectado, assim, e é uma reconfiguração daí, se a gente quer ligar com as outras partes da nossa conversa. Não só das relações internacionais, de como os Estados Unidos estão se comportando internacionalmente, mas eu acho que a gente está vendo também uma reconfiguração do espaço institucional e político dos Estados Unidos. E, de novo, é super interessante para quem gosta dessas coisas, né? Nós aqui, porque é quase um laboratório, assim, que nós das ciências humanas somos privados, a gente não tem laboratórios, né? E quando tu consegue enxergar um processo, assim, se desenrolando na frente dos teus olhos, analiticamente é muito interessante. Politicamente é, para dizer o mínimo, inesperado ou instável, porque a gente não sabe o que vai sair dali. E, de novo, eu não acho que essas questões ficam circunscritas ao espaço dos Estados Unidos, porque eu acho que tem muita gente ao redor do mundo olhando e tendo ideias que eles podem achar interessantes. Gabriel Divan, é por aí que vai o mundo. É por aí que vai o mundo. Falando em mundo, aliás, né? O robozão é real? Coreia, China, tchau, Japão. Pela união dos seus poderes, eu sou quem? Eu sou um monstrengo quadrado dizimando, né? Não é uma Tóquio de papelão, né? Porque a Tóquio faz parte da aliança. Tá dizimando lá alguma outra coisa. Como é que fica essa história aí? Porque muito está se falando de, bom, se uma coisa do Donald Trump é bom, é unir pessoas, né? Tinha uma manchete que rolou semana passada também que eu adorei, que foi assim, né? Ruralistas e governo estão contra tarifas de Trump. Eu pensei, puta, que bom, né, cara? Ruralistas e governo, eles podem reivindicar uma canela, um dedo minguinho, uma perna ali da União China, Coreia e Japão. E como é que fica essa história toda? Porque, né, é simplesmente uma questão do tipo, dobra todas as apostas e pronto, né? O vice foi lá esses dias na Groenlândia dizer assim, eu vou dar uma olhada aí onde é que eu vou pôr minha casa aqui, né? Aí esses tempos andaram falando sobre Europa, estão xingando... Bom, o Zelensky eu não vou nem falar, coitado, dá um refresco pra ele, tá? Deixa ele no canto ali, ele tá com um band-aid no olho, tá? Ele tá mal, tá com gelo, né? O Zelensky. Mas como é que fica essa questão aí? Porque o que tem se falado é, olha, Trump consegue algumas proezas no sentido de, né, inclusive fomentar, se o projeto 25 está indo rápido, né, uma eventual reação também vem rápida, porque talvez ninguém esperaria que ele fosse tentar caminhar tanto assim, então começaram a se aquecer, né, os inimigos ou não. Não, eu acho que é por aí, Gabi. Fiquei pensando no Vance, escolhendo qual fiord ele ia colocar a casa de verão dele. Isso, ele foi dar uma olhada lá, tipo aquele programa, a sonhada casa no lago, né? A sonhada casa na Groenlândia. Então, quando a gente dominar tudo aqui, sem eira nem beira, né? E simplesmente invadir e mandar as favas da Dinamarca, eu acho que eu quero essa parte aqui pra mim, eu quero ter uma varanda que dá pro fiord, né? Não sei. Onde é que eu vou pescar? Mas... Gabi, eu acho que isso volta muito para o começo da nossa conversa, que é os efeitos das decisões do Trump são tão fortes em termos de relações internacionais que isso que a gente está vendo, que a gente sabe pouco ainda, né, mas que começou a circular a notícia ontem, se eu não me engano, dessa articulação entre a China e o Japão e a Coreia do Sul, para uma resposta relativamente articulada às imposições e às mudanças no comércio internacional e as tarifas que o Trump tem imposto no mundo inteiro. Por que a gente vê isso? Eu acho que pode causar uma surpresa, né? Porque eu acho que a gente tem um vício de pensar relações internacionais que a gente, às vezes, acha que só quem age nas relações internacionais são as superpotências. E, na verdade, está todo mundo agindo e reagindo o tempo inteiro.
Quando, lá no começo da nossa conversa, eu falei que, em alguma medida, os Estados Unidos, com o Trump agora, a partir de 2025, estão revendo de maneira mais forte, mais pontual e mais explícita a forma como eles participam nas relações internacionais. E, em alguma medida, abdicando desse papel de fiador ou de administrador das relações internacionais, eles estão abrindo espaço para que outros estados e outros países tomem decisões a respeito de como é que eles vão participar. Eu sempre brinco com os nossos alunos, não tem vácuo de poder, né? E isso é verdadeiro para as relações internacionais. Se os Estados Unidos se retiram do papel de fiador ou de administrador de algumas das relações, em alguma medida o que eles estão fazendo é que eles estão passando por uma revisão, eles estão revisando o seu papel como potência hegemônica. Né? Eu acho curioso, fazendo um parênteses aqui, pensar nisso, porque a nossa geração, que estava lá na graduação, vou revelar a idade de todo mundo agora, que estava lá na graduação no final da década de 90, no início dos anos 2000, a gente se acostumou muito, frequentando todos os fóruns mundiais sociais, a ouvir falar da crise da hegemonia norte-americana, que parecia que era uma coisa contra a qual os Estados Unidos estavam lutando, assim, se esperneando, etc. e tal. E uma hipótese que a gente tem que levantar agora com o governo Trump é que talvez o que a gente esteja vendo é um tipo de crise, mas não como a gente imagina a crise, que ela é involuntária, mas que os Estados Unidos, na verdade, estão revendo como eles querem exercer essa hegemonia, ou talvez eles nem queiram exercer mais esse papel hegemônico como ele se configurou ao longo da segunda metade do século XX, porque eles acham custosos, porque eles acham ineficientes, porque eles acham que traz pouca vantagem. Para quem estuda história da política externa dos Estados Unidos, isso não é uma postura nova. Antes da Segunda Guerra Mundial, a gente costuma dizer que os Estados Unidos têm uma postura que é, sobretudo, isolacionista, que é de dizer, olha, os assuntos europeus são assuntos europeus. Tanto que os Estados Unidos demoram para se envolver na Segunda Guerra Mundial. Só que isso muda e nós estamos acostumados com uma presença absolutamente bem colocada dos Estados Unidos nas relações internacionais. Me parece que agora o Trump está dizendo, eu acho que a gente não quer ter mais essa presença ou esse papel. Quando ele faz isso, ele está se retirando de algumas questões, que são inclusive comerciais. Mas vocês podem me dizer, mas é burro, porque isso vai impactar a economia americana. Tudo bem. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, o cara está provocando mudanças significativas. Por quê? A gente pode investigar num outro episódio, tá? Mas que abrem espaços de ação para outros atores. China, Japão e Coreia do Sul estão fazendo isso. Quer dizer, bom, beleza, então tu vai mudar as regras do jogo, a gente não vai ficar aqui passivamente obedecendo. A gente vai responder, a gente vai tentar se organizar para minimizar as perdas que nós antecipamos sofrer. Um outro ator que está mostrando as asinhas de maneira mais, digamos assim, evidente no cenário internacional, que não é de agora, mas que está ganhando mais espaço de expressão a partir de 2025, é a Rússia do Putin, não é verdade? Está se sentindo mais confortável. Assim como Israel está se sentindo mais confortável para fazer várias coisas. Então, pensar no governo Trump não é só dizer, de novo, problema dos estragos fudidos. Problema de todo mundo, gente, porque daí assim, um monte de coisa vai mudar ao mesmo tempo. E, às vezes, eu ouço pessoas muito otimistas dizendo, mas toda mudança é uma oportunidade, então o Brasil precisa se colocar de maneira, enxergar as oportunidades nessa mudança. E, tipo, tudo bem, tu quer ser otimista, longe de mim dizer que não pode, que não deve. Mas a gente não pode ser ingênuo nesse processo, né? E a gente não pode ser ingênuo de achar que são só oportunidades e que daí, de novo, não vão ter outros autores ao redor do Brasil também pensando em como ocupar esses espaços que estão sendo deixados relativamente vagos. Essa frase do não existe vácuo de poder, eu utilizo ela bastante, assim, porque isso sim é histórico, né, Tati? Sumiram os romanos, Tati. Sumiram os romanos, e agora? O que a gente faz? Bom, né, alguém vai aparecer. Tati, na minha última intervenção aqui, assim, eu queria te ouvir a respeito dessa questão de eleições que tu falou. Que quando teve a questão dessas últimas eleições, eu acho muito engraçado como bateu nos Estados Unidos muito depois, né, nessa equiparação que tu fazia ali sobre Brasil e Estados Unidos. No nosso
primeiro momento a gente já sentiu o baque muito forte e rolou ninguém solta a mão de ninguém, já rolou, vamos ser a oposição mais afrontosa que já se viu nesse país. E eles, só agora foi cair esse negócio, né? Teve literalmente gringo utilizando o memezinho do ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Agora estão com os negócios das plaquinhas. Eu gostaria de acreditar, né? Tomara que não aconteça, por favor, coisa. Mas se tivesse um segundo governo, que toda essa palhaçada, assim, né? Do bonezinho, do não sei o quê, né? Dessas simbologiazinhas infantis, assim, que elas não venham acontecer de novo, que seja um negócio mesmo assim, opa, peraí, o cara não participou não passou, né, o bastão pro Biden, foda-se ele, não vai ter ninguém lá, tá lá o Obama, os Clinton, todo mundo com as caras de pastel, enquanto o cara diz, eu vou ferrar com todo mundo, isso, olha ali, Golfo da América, engraçado. Mas enfim, né, e nas eleições deles, assim, me pareceu muito um negócio que também me lembra uma retórica que está sendo utilizada no Brasil agora, e daí me traz medo para 2025, né, quando a gente vai ter campanha mesmo, que era assim, gente, vamos votar no Biden, vamos votar na Câmara, porque não é tão ruim, né? Se for o Trump, vai ser muito pior, né? Vocês não têm noção do que vai acontecer. É uma estratégia muito ruim, é uma estratégia muito complicada você não vir com um projeto. Mas o projeto dele é horrível. De novo, gente, nós estamos falando em ganhar. Política, seja internacional, seja nacional, a gente tem que se preocupar em primeiro lugar em ganhar. Depois que ganhar, a gente vê, né, como é que vai fazer os negócios. Mas assim, é uma estratégia muito ruim. E já botando mais ainda a bola, né, no teu lado da quadra aqui, então, Tati, assim, no negócio que você sabe mais do que todo mundo no país, quase. Né? Talvez me disseram que tem uma pessoa no Espírito Santo que sabe mais do que a Tati, isso aqui não sei se é verdade. Que é a questão do nacionalismo. Né? Porque a gente vai estudando as coisas, e eu tenho certeza que a Tati também, quando estava estudando esse negócio, disse assim, tomara mesmo que tenha morrido, tomara que não tenha mais esse afã nacionalista, tomara que não aconteça. Estou falando de história lá para trás e voltam as coisas, né, Tati? Porque todo esse lance de tarifa, todo esse lance de imigração, todo esse lance, a gente volta para a questão do nacionalismo. A gente volta para a questão da bandeira nacional, do hino, da proteção, nós contra eles, inimigos, Carl Schmitt, né, tá aí de novo, né, enchendo o saco. Então, mas isso me parece que repercute, o Gabriel Divan ali dando risada do Carl Schmitt, ele dizendo assim, aí Carl Schmitt. Mas tá aí todas essas questões muito aparentes, né, a Balma nunca foi embora, eu sei, criatura, né, mas assim, tá tudo muito aparente, tá tudo muito na cara. Que lições que a gente pode tomar disso aí tudo, ou que coisas que a gente tem que ficar de olho aberto exatamente para isso, porque, né, se deu certo lá, o pessoal vai querer, né, aprender com essa liçãozinha, vai querer usar essas armas, e por aí vai. Tatiana Vargas Maia, me ajude a entender. Quem é essa pessoa do Espírito Santo? É só pra não ficar, né, a maior, digo, não, mas parece que tem um cara lá. Cada garoto. Brincadeiras à parte, a gente só não podia perder a piada. Eu fico pensando, Abal, tem pesquisas muito interessantes quando a gente quer investigar prevalência de sentimento nacional entre as pessoas, que daí é pensar como é que indivíduos, pessoas comuns, cidadãos, cada um de nós se relaciona com essa ideia de nação ou com a ideia da sua nação específica, certo? E, sobretudo, como é que se relaciona em termos de lealdade, de sensação de pertencimento e por aí vai. E daí tem pesquisas que são transversais, assim, vários países do mundo, elas são longitudinais no tempo, e elas vão apontar um fato que eu acho muito curioso, mas que informa muito a maneira como eu estudo nacionalismo, que é ligação com sentimentos nacionais, ela varia muito pouco ao longo do tempo entre as pessoas de diferentes... Todo mundo meio que, tipo... Sou brasileiro, torço pro Brasil na Copa, gostei de torcer pra Rebeca nas Olimpíadas, é uma coisa legal, todo mundo... Fernanda Torres, vamos lá, Brasil no Oscar. Mas que assim, que esses sentimentos eles não variam. As pessoas não têm um momento que elas se sentem mais nacionais ou mais nacionalistas e outro que elas se sentem menos.
Mas daí tu pode perguntar, bom, mas o que está acontecendo? Porque agora parece que tem muito mais gente se dizendo nacionalista ou carregando símbolos nacionais ou esposando um discurso que é bastante agressivo. E a gente já viu isso acontecendo em outros momentos, tu tem razão. O que está acontecendo? Para mim, a chave de virada é pensar que o nacionalismo e o que explica tanto essa naturalização quanto essa intensidade é entender o papel que essa ideologia do nacionalismo cumpre. E ela só é bem sucedida em primeiro lugar porque ela é absolutamente naturalizada. E eu acho que quando a gente fala, e falamos muitas vezes hoje, nessa dificuldade, essa barreira que a gente parece ter de desenvolver uma solidariedade internacional, eu acho que passa por aí. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de sequer imaginar um mundo que não é organizado por nações, né? Começa por aí. E eu acho que isso tem um poder em termos de constituição de um horizonte político e informa diretamente a nossa arquitetura política. Inclusive, pensar democracia, pensar direitos humanos sem a nação é esquisito, porque a primeira coisa que as pessoas vão dizer é: mas daí qualquer um vai poder votar aqui para a Prefeitura de Porto Alegre? A minha resposta é sim. Eu queria que todo mundo que mora em Porto Alegre pudesse votar, independente de status de cidadania. Entende? Mas tem que ter um critério, sei lá, coloca a pessoa morou 6 meses aqui, já tá, entende? Já tá sofrendo o suficiente para poder decidir sobre os rumos da cidade. Já sofreu o suficiente, morou 6 meses, já sofreu o suficiente para poder votar, pelo amor de Deus. Sabe? Já pode participar da deliberação coletiva. Então, assim, tem essa. E tem um autor que eu gosto muito, que vai falar de um nacionalismo banal, é o Michael Billing. O próprio Hobsbawm vai falar de um nacionalismo cotidiano, e eles são tentativas de se aproximar dessa dimensão que é a ideologia do nacionalismo. Ela nos ensina desde muito cedo, e nós somos literalmente ensinados sobre isso na escola, em eventos cívicos, que passa por cantar o hino na Copa do Mundo e por aí vai, que o nosso lugar na humanidade está mediado pelo fato de que nós somos brasileiros. E daí a gente pode explorar por aí. Mas que isso não precisa ser necessariamente ruim, né? Não é por aí, mas que cria algumas condições e algumas contradições. Bom, posto isso, então nossa ligação nacional, nossa identidade ou identificação, performance, presença, pertencimento nacional está estável, beleza. Por que tem alguns momentos que parece que o troço explode? Porque a gente vai ter líderes que são muito espertos em manipular essa linguagem para mobilizar populações. E daí pode ser para mobilizar para o trabalho, pode ser para mobilizar para a guerra, que são as duas grandes funções originais da ideologia do nacionalismo, pode ser para mobilizar para eleições, para fins específicos. E daí essa mobilização, e por isso que a forma como eu estudo o nacionalismo é sempre pensando em líderes e governos, e o que a gente pode chamar de um nacionalismo estatal ou governamental, porque é quando eu acho que a coisa fica interessante para o que eu quero ver. Que é como é que um cara como o Bolsonaro, um cara como um Trump, tem tantos que fazem isso, são bem-sucedidos em apresentar uma narrativa da identidade nacional que consegue mobilizar as pessoas e consegue orientar a ação das pessoas, seja para votar num determinado candidato durante as eleições, seja para invadir o STF em janeiro, seja para ir para a guerra. Porque mobilizar as pessoas é difícil, né? Todos nós aqui somos professores, a gente sabe que, assim, mobilizar um grupo de pessoas para fazer uma coisa pontual é difícil. Só que o nacionalismo, ele tá tão... A gente está tão impregnado dessa visão de mundo específica que ela faz sentido. E daí ela faz sentido, sobretudo, e essa eu acho que é o pulo do gato, quando nós estamos no sentido mais inseguros. Então, as pessoas me dizem, mas tu só estuda ideologia, identidade, é só ideia. Não, eu tenho um chão materialista que é bem forte, que é de pensar a materialidade das nossas relações, elas condicionam a aderência e a atração dessas ideias. E assim, daí tu vai me perguntar, então por que em alguns momentos essas ideias parecem ter mais tração do que as outras? Porque as pessoas estão se sentindo inseguras e muitas vezes a origem dessa insegurança é material. Daí não é coincidência que a década de 1930, tudo que acontece ali, vem no lastro de 1929, entende?
Ai, mas já existiam ideias fascistas, sim, meu amigo, mas a força e a dimensão que o troço ganha é diferente. Assim como eu sou a primeira a dizer, quem já me viu uma palestra minha sobre o tema vai dizer, a gente tem essa ilusão que o fascismo morre em 45. Façam, eu não sei se vocês conhecem o Google Ingram Viewer, né, que é aquela pesquisa nos termos do Google Books, que tu pode pesquisar um termo em diferentes línguas e ele te traz gráficos a respeito da incidência daquele termo na literatura que vai até o século XIX, que está digitalizada no Google Books. Procurem neofascismo, a gente vai achar que neofascismo apareceu agora? Não! Tá a galera lá na década de 70 falando do neofascismo, um monte de acadêmico falando de neofascismo. Não morre, fica menos preponderante, perde momentaneamente apoio. E daí apoio tanto das elites quanto das massas. Mas essas ideias nunca morreram. E daí por que agora? Gente, 2008, assim, já se passaram alguns anos desde 2008, quanto? Façam as contas aí, 10 até 2018, 17 anos já, ai meu Deus, 17 anos da crise. É pouco tempo. A crise ainda está, assim, surtindo efeitos bastante reais na vida das pessoas e deixando muitas pessoas ao redor do mundo cada vez mais precarizadas, se a gente quer usar o termo mais, digamos assim, contemporâneo para a gente pensar em segurança material. A resposta nacionalista, ela consegue articular essas demandas de maneira a mobilizar pessoas de um jeito que é muito perverso, que é de dizer, bom, os preços estão caros, mas o governo está dando dinheiro para imigrante. Os preços estão caros e o governo está destinando recursos para um projeto de estudantes no sul da Ásia. Por quê? Esse dinheiro não podia ficar aqui? Se esse dinheiro é nosso? Os preços estão caros e o emprego está raro e tem imigrante ganhando prioridade. Ou os preços estão caros, os empregos estão raros e nos convenceram que negros, população LGBTQIA+, que indígenas, imigrantes, de alguma forma foram injustiçados, então eles têm que ganhar muitas aspas, tá? Estou colocando muitas aspas aqui para quem não está vendo a gravação. Vantagens em processos seletivos, quando na verdade a América sempre foi uma nação branca e cristã. É uma explicação que faz sentido para as pessoas, porque é uma linguagem que a gente conhece. Porque a gente está lá cantando hino, brincando de república, brincando de independência e lidando com a ideia de que se nós somos brasileiros, tem muita gente que não é. E essas pessoas talvez no momento em que está tudo ok não sejam uma ameaça, mas que no momento que as coisas ficam complicadas, elas podem ser uma ameaça. Agora eu vou revelar mais a idade ainda, Tatiana. O Gabriel fez Emoci ao SPB, tá? Eu fiz o SPB, Educação Moral e Cívica, e tinha aula de técnicas comerciais. Aí o cara aprendia a preencher uma duplicata, a preencher uma nota promissória. Esses conhecimentos, os caras falam assim, ó, tem que ensinar na escola, tem que ensinar a preencher promissória, tá? Isso é importante. Isso é muito importante. Mas eu sei que o Gabriel Divan estava na PUC no início do século, quando eu também estava lá, e nós tínhamos... Como é que era aquela disciplina, Gabriel? Que era o SPB, mas por outro nome, tu te lembra? Não era? Tinha uma muito engraçada, chamava Religião. Também. 2 cadeiras de religião. Exato. Mas tinha uma que era Estudos Cívico-Brasileiros, tinha uma coisa assim. Me lembro de ter feito, que era uma cadeira transversal. Pode ser que tenha tido, essa eu não lembro direito. Eu me lembro de português, né? De novo, oração subordinada, né? O cara na faculdade, assim, oração subordinada cibernética, assim, era muita oração, né? Quem tava orando era eu para acabar o semestre vivo, né? Naquela época, eu tava orando, que era uma beleza. Mas enfim, chegou a hora da gente ir para aquela parte do programa que todo mundo gosta, porque vem coisa boa também, além do que já veio de coisa boa, vem mais coisa boa aí, são as nossas dicas culturais, mas atenção, como eles sabiam que esse episódio ia ser bombástico, como eles sabiam que esse episódio aí o pessoal ia ficar de olho, ninguém ia perder jamais, né? O pessoal do Sindipetro
marotamente, né, veio para dar um recado para a gente, é o chamado Minuto Sindipetro no Vira Casaca, sendo que a gente dá um desconto, né, porque a galera do Sindipetro sempre tem algo de bom para falar, sempre tem algo de relevante para colocar, então a gente faz assim, ô Felipe, o Minuto Sindipetro é meio simbólico, né, vai ocupar um pouco mais de minuto ali, mas é conteúdo do programa sim, é coisa importante sim, e eu já aviso, eles não vão revelar quem é que no Espírito Santo sabe mais, essa pessoa está escondida, né, ela está sendo protegida, né, para vir no momento certo. Mas vamos lá, vamos de Minuto Sindipetro então. Olá, Divan, Abal e todos os ouvintes do Vira Casacas. Aqui é Héctor Esperandil, novamente, diretor de comunicação do Sindipetro Espírito Santo. Mais uma vez, venho conversar com vocês sobre uma questão crucial para nós, petroleiros, mas também para toda a sociedade brasileira. A Petrobras precisa, com urgência, retomar seu nível de investimentos. Para não chover no molhado, quero trazer algumas informações e dados que acredito ajudam a ilustrar bem a situação atual da empresa e por que precisamos seguir pressionando por mudanças. Vamos aos números. Durante o governo Bolsonaro, quando a Petrobras foi saqueada em benefício dos acionistas privados, a empresa pagou cerca de 53 bilhões de dólares em dividendos, enquanto os investimentos líquidos somaram apenas 25 bilhões de dólares. Já no atual governo Lula, em apenas 2 anos, foram 36 bilhões distribuídos em dividendos e 21 bilhões de dólares em investimentos anunciados. O que isso quer dizer? Apesar do aumento nos investimentos, que em 2 anos quase alcançaram o total investido em 4 anos de bolsonarismo, os dividendos ainda continuam altíssimos. Claro, é preciso considerar algumas variáveis. Em 2023, houve a transição na presidência da Petrobras e o primeiro semestre ainda foi marcado pela lógica da desgovernança herdada do bolsonarismo. Além disso, vimos uma retomada importante dos investimentos no ano passado, puxado principalmente pelas obras no Complexo Boa Ventura, o antigo Comperj, e da refinaria Abreu e Lima. Agora, segure essa informação e vamos adiante. Na semana passada, o pesquisador do INEP, Francismar Ferreira, publicou uma coluna no portal Eixos mostrando que o Brasil bateu recorde na exportação de petróleo, ao mesmo tempo em que o crescimento da produção e da capacidade de refino desacelerou. O que ele revela é que, embora o pré-sal continue produzindo muito óleo, com exportações chegando a 1,75 milhões de barris por dia, a falta de investimentos em refino nos torna cada vez mais dependentes de derivados importados. Desde 2014, a capacidade de refino da Petrobras caiu de 2,31 milhões para 1,9 milhão de barris por dia. Isso se deve principalmente às privatizações de 2 refinarias que foram realizadas no governo Temer e Bolsonaro. As 2 refinarias vendidas foram a RLAM, na Bahia, e a REMAN, no Amazonas. E ainda assim, a capacidade de refino nacional cresceu apenas 0,37% no mesmo período, muito aquém do necessário. Vamos entender, a Petrobras vendeu 2 refinarias, diminuiu sua capacidade de refino, mas no âmbito nacional, o crescimento, mesmo com a venda de 2 refinarias, foi de apenas 0,37% no período. O que isso quer dizer? O setor privado não está dando conta de refinar o petróleo que produzimos. Agora vamos a uma terceira informação. Recentemente, uma matéria em um portal afiliado ao Estadão revelou que o bilionário Juca Abdala comprou 181 milhões de reais em ações ordinárias da Petrobras. Abdala é o representante máximo dos interesses dos investidores privados da empresa e, não por acaso, tem uma cadeira no Conselho de Administração da Petrobras. Segundo a reportagem, ele agora detém 223.271.927 ações ordinárias da Petrobras. Isso mesmo que você ouviu, mais de 223 milhões de ações, o que é um valor próximo de R$ 37 por papel, representa uma posição de cerca de 8,2 bilhões de reais. E ainda ele possui mais de 10 mil ações preferenciais. Agora vamos ligar esses pontos. A Petrobras segue gerando dividendos muito acima do razoável,
comprometendo os investimentos que poderiam ser usados para acelerar a transição energética, retomar a distribuição de combustíveis, investir na construção de plataformas e de navios no Brasil, gerar dezenas de milhares de empregos qualificados, desenvolver novas tecnologias, transformar o país em uma potência exportadora de derivados como gasolina, diesel, biodiesel e querosene de aviação. A escolha de não investir nisso está prejudicando o Brasil e aumentando nossa dependência de produtos importados, como os combustíveis. Se o país perde, quem está ganhando? Pessoas como o Juca Abdala, com suas 223 milhões de ações da Petrobras. Está na hora da empresa voltar a servir o povo brasileiro e não aos bilionários do mercado financeiro. Essa é a luta do Sindipetro Espírito Santo. Seguimos em frente. Um grande abraço a todos. E é claro que agora a gente vem com as nossas dicas culturais, porque afinal de contas, sim, tem que ter e tem que ter muito. Por isso, a gente sempre com o oferecimento de O Artesão, pizzas para você assar em casa, traz para você as dicas culturais. Lembrando que o Artesão está por aí, em Porto Alegre, região metropolitana, ó, votantes de Porto Alegre, pessoas que sofrem aí, pode pedir o Artesão. Região metropolitana também, mesma coisa. Criciúma, bom, vocês também têm problemas aí, né? Podem pedir o Artesão também. Os outros lugares que façam alguma outra coisa para amenizar suas dores, porque não podem provar pizza, nem tortas, nem o café normal, nem nada do tipo aí. O Artesão vai subindo, mas por enquanto está restrito. E aí, é claro, né? Se você disser que é ouvinte do Vira Casacas, quem vai pagar a teleentrega para você quando você pedir um artesão na sua casa é o Fabrício Pontin, né? Sempre ele. Vamos lá. Felipe, o que nós temos de dica cultural aí para uma semana como essa? Eu vou indicar um livro de um coach, cara. Porra, Bal. Mas o pior é que é verdade, cara. Vocês sabem que assim, agora um momentinho eu desabafo assim também, sabe? Há um tempo atrás, assim, eu tava vendo que eu não tava conseguindo pegar umas ideias muito certo, e daí eu fui atrás, e uma coisa que eu tenho sentido como professor, falando seríssimo, é assim, ó, não sei se vocês têm a mesma impressão, a galera não sabe estudar, sabe? Negócio assim, ó, de pegar, parar, ler, fazer um fichamentozinho, anotar, etc. Eu outro dia tive numa turma assim mesmo, uma conversa seríssima assim, sobre o negócio de como estudar, qual é que é teu jeito, se depende de ser mais visual, se depende de você precisa escrever, parará. E uma coisa que funcionou pra mim, sabe, graças a quem? Samir Salim Júnior, ele me deu uma dica que eu acabei complementando, então vou dar 2 dicas, uma delas é roubada do Samir, e a outra é uma que vendo um vídeo relacionado a isso aí, o cara deu de dica e eu gostei, tá? Que é pra esse negócio de estudar e lembrar das coisas e que me adiantou. Eu tô usando muito o Obsidian, tá? Já tentei mostrar pro Gabriel outro dia, digo assim, você conhece isso aqui, que é um aplicativo para tomar notas e coisa, parará. E o Samir é um grande pregador da palavra do Obsidian, então foi ele que, né, me levou para esse caminho ali. Então vou deixar o linkzinho do Obsidian, muito tranquilo, ele funciona mais ou menos como se você fosse fazendo páginas da Wikipédia. Só que quem vai gerando os links entre as ideias e coisa é você, né? Então tu vai ligando as ideias, ele gera aquele mapazinho assim das ligações que tem entre um texto e outro, ele é muito legal, eu tô gostando demais. E eu tava vendo um vídeo de como, né, usar o Obsidian, e o rapaz lá, ele deu de dica um livro que é bem bobinho, gente, mesmo, assim, só que eu peguei umas coisas, eu não tô usando o método que o cara passa, nem nada do gênero, mas eu achei bem legal, assim, que se chama Como Escrever Boas Notas. E ele vai passando exatamente um método de organização da escrita, do raciocínio, etc e tal, que eu usei em partes para fazer as minhas notas do Obsidian e eu tô achando bem legal, né? A Tati até durante o episódio, ela falou assim, estou relendo coisas de 2016 e como a gente faz isso aí, né? De ter que pegar, voltar, dar mais uma olhada para fazer as coisas, então assim, ó, dá um pânico também, né? Porque tu diz, deveria estar lendo coisas novas, né? E tu tá lá lendo o texto de 2016 de novo, mas acontece, é isso aí. E eu tô achando muito bom para retomar as ideias, porque daí eu pego, vou lá nas minhas notas, com as minhas palavras, minhas anotações. Então, como escrever boas notas, Gabriel Divan e Obsidian? Vou deixar os 2 linkzinhos. Então, a dica é, vá ao aeroporto e compre livros, né? Mas Deus Pai, Pai Rico, Pai Pobre. Ele é bem desse estilo, cara. Ele é bem desse estilo. Não, mas ó, se for para ajudar de verdade, né? Não para papagaiada, né? Estamos aí, né? Estamos aí.
Olha aí, tá anotada então, tem aplicativo, tem livro, que beleza. Cara, eu não sei se é a primeira vez que um aplicativo não vai aparecer nas dicas culturais. Hein? Pode ser. O Terrian deu várias ferramentas. É gratuito, né? O Obsidian é gratuito, verdade, sim. Então, olha aí, ó, viu? Vira Casacas até nisso inovando para você. Que beleza. Eu vou dar uma dica antiga, né? É porque há um bom tempo atrás, 2019 começou a exibição, se eu não me engano, fez muito sucesso uma série do Amazon, né? Que é a série baseada no livro do Philip K. Dick, né? O Homem do Castelo Alto. E eu estava olhando, era auge da pandemia, era nós trancados em casa, era 3 mil pessoas morrendo por dia, era Bolsonaro se encebando com cloroquina para ema, né, todo aquele caos. E eu me lembro que eu não consegui ver a série até um dado momento, acho que até a temporada inicial eu terminei, mas eu fiquei muito irritado, porque houve um momento lá em que tinha uma chance de uma personagem matar um nazista e ela não o fez, porque, sei lá por quê, tiveram caso, eu não me lembro, uma coisa assim. Enfim, nesse ponto eu sou a favor das espias russas, sabe? Tu tem um caso, inclusive, para matar melhor, né? E para matar mais rápido os caras, é isso que eu acho, né? Essa galera. Então, assim, a dica que eu dou é um livro curtinho, O Homem do Castelo Alto, o próprio livro dessa vez, de Philip K. Dick, né? E a gente está falando de um governo americano tomado por nazistas, os Estados Unidos repartido entre pessoas do eixo, porque afinal de contas, né, os vitoriosos na guerra foram outros, e é mais ou menos por aí que se desenrola uma história muito louca que tem a ver com uma série de questões ali que precisam de um certo, digamos assim, uma certa tolerância, né? Não é exatamente uma coisa linear e uma hipótese histórica, não, vai ter um quesinho ali que quem vai ver vai me entender, quem vai ler também vai entender, mas o fato é, talvez seja um bom momento para recuperar essa história, né? Porque naquela época, sinceramente, cara, eu não consegui mesmo. Assim, ó, eu pensei, puta, a gente vai perder até na ficção, cara. Eu tô até olhando TV, eu tô perdendo. Não dá. Talvez hoje, né, a gente continue perdendo, mas já não é uma coisa assim, né? Já tô mais calejado, alguma coisa do tipo. Então fica a dica aí de literatura. Muito bem, Tatiana Vargas Maia, dá uma dica pro pessoal aí, ou mais. Vou dar uma dica literária e uma dica musical. A dica literária é um texto curtíssimo e absolutamente maravilhoso que eu li nas férias, agora em janeiro, que é uma peça de teatro, infelizmente não está traduzida para o português, que se chama English, da Sanaz Toossi. A Sanaz Toossi é uma dramaturga estadunidense que é filha de iranianos. E a peça é um pouco sobre isso, sobre os temas que a gente falou hoje, sobre migração, sobre estar num país estrangeiro, sobre essas diferenças e contrastes, digamos assim. E ela é de uma sensibilidade espetacular, e é um troço que se lê assim, em 2 horas. Maravilhosa. Então essa é a dica literária. English, da Sanaz Toossi. E a dica musical é o álbum novo de uma banda que eu adoro, que é Japanese Breakfast, e que saiu agora no final de março, que se chama For Melancholy Brunettes and Sad Women. E ele tá, assim, delicioso. É isso. Tava procurando aqui já. Olha aí, né? Essa é refinada, né? Aqui é qualidade. Vai dar dica do quê? De disco dos Titãs? Aí? Não, muito fácil. Caetano e Bethânia, troço muito fácil, assim, né? Não dá, não pode, não. Mas, cara, que beleza. Temos um vira-casacas, né? Temos um vira-casacas. Antigamente seria isso aí. Temos um vira-casacas, né? Agora nós somos normal men e normal women também, né? Então todos somos normais, no geral, aqui no vira-casacas. Innocent women. Tatiana, uma hora dessa, só para os apoiadores, manda um vídeo do Fabrício Pontin usando ali na porta. Ele faz apoio naquilo ali ou eu tô vendo errado? Faz. Tá, por favor, só para os apoiadores. Pode deixar. Que beleza. Somos innocent men and sad women, cara. É isso aí. Vamos dar um tchau pro pessoal. Tchau, galera. Tchau, gente. Valeu. Falou!